Salve, salve, galera! E nesse vídeo de hoje eu tenho muitas perguntas e poucas respostas. Ou melhor, eu tenho uma resposta. E fica aqui comigo que até o final do vídeo você vai entender. Ou não, espero que entenda. Seguindo mais uma vez nesse terceiro vídeo da saga da Glucose Goddess. Ela é a rainha, ela é a deusa da glicose. Só ela pode falar sobre glicose nesse planeta Terra, porque ela é a deusa da glicose. Então nesse vídeo eu vou falar mais uma vez e vou explorar uma frase que ela falou, que é o seguinte: em um dado momento do livro, que eu vou printar aqui, eu só tenho em inglês, então é isso aí, vai ficar a versão em inglês. Que ela falou o seguinte, que se você tomar vinagre nas suas refeições, você diminuirá o seu índice glicêmico. Caraca, meu! A cura da diabetes tá aqui, ó. E ninguém percebeu. Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Não cura diabetes. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que dar um parênteses aqui, tá? Os estudos são extremamente inconclusivos. E, de novo, como eu falei no vídeo passado, diferente, por exemplo, de quando você tem um antropólogo ou uma pessoa, um pesquisador, que ele tá afim de falar sobre alimentação de uma maneira geral, você vai entender que o complexo que ele fala é diferente. Aqui a gente tem uma estrutura de uma pessoa que ela se marketiza por si só. Então é muito lindo, porque as pessoas querem realmente a cura da diabetes por meio do vinagre, que não dá trabalho nenhum. Então elas querem, elas precisam ouvir isso. Então é fácil. Aí quando eu chego e falo, não, pera aí, não é bem assim, aí as pessoas torcem seu nariz, porque, pô, meu irmão, pera aí, a deusa da glicose falou que é só usar esta motherfucker aqui, que vai dar certo. E fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai ver que não é tão simples assim. Aliás, não é nem um pouco simples, porque se fosse simples, pode ter certeza, a indústria farmacêutica já teria inventado uma pílula disso aqui, ó. E não tem. Se não tem pílula disso aqui, é porque isso aqui é complexo de se colocar dentro de uma estrutura para falar assim, você vai diminuir o índice glicêmico do nosso corpo. Tem muitas perguntas. Quando eu li essa afirmação, ela me deu um pouco de náusea, porque assim, eu fiquei com muitas perguntas. Meu irmão, peraí, como é que funciona? Por que o ácido acético vai passar pela mucosa vai passar pelo estômago, vai passar e aí chega no intestino delgado. No intestino delgado, ele vai falar um tete a tete assim com as amilases e falar assim, as enzimas que irão digerir o carboidrato, falar assim, ó, meu irmão, tá ligado que tu, ó, e ele vai ficar dando um lero nas alfa-amilases e com isso a digestão vai ficar mais lenta. Com o PAD, quando eu li isso, eu fiquei falando assim, peraí, mas é um caminho muito grande. É um caminho muito grande e muito complexo para ele percorrer. E tem um problema muito grande. Eu não posso cortar uma pessoa ao meio e ver se o que a gente está fazendo está dando certo. Então, isso é visto por meio de comportamento. Ou seja, a pessoa toma o ácido acético, o milagre, a pessoa toma o milagre, e aí, com base no milagre, ela vai ter ali a sua digestão e depois de um certo tempo você vai tirar o sangue da pessoa e vai falar, bom, melhorou ou diminuiu. Essa é a problemática, porque você não consegue analisar essas coisas de um período muito perfeito. E tem outro problema, a gente tem mania, nutricionista tem mania de enquadrar tudo muito científico, extremamente científico, a cachola assim do científico. Eu não estou sendo anti-ciência não, mas a gente tem que entender que a alimentação é sociologia, a alimentação é psicologia, a alimentação é economia, ela é antropologia, ela é fisiologia, ela é muita coisa pra gente pegar e falar assim, ó, pá, é só isso que tem que falar e acabou, verdade absoluta. E não é. Então a alimentação, ela não é verdade absoluta. E nem o que você faz em casa é verdade absoluta também. Porque outro dia, eu vou falar ainda mais adiante em algum momento, outro dia a pessoa estava falando que o tomate perfeito para fazer molho de tomate era o tomate X. Não vou falar qual é não, pra tu não ficar procurando. É o tomate X. Beleza. Aí eu falei, cara, e se eu não tiver o tomate X, eu não faço molho de tomate? Ou então, se eu tô no restaurante e não tem tomate X para encontrar, e aí como é que eu faço? Não faço molho de tomate? Então são muitas variáveis para você chegar e fechar somente uma receita numa determinada problemática. E aí você fala, não, a partir disso não tem mais. Então vamos voltar aqui para a fita e falar por que isso é complexo. Antes que você reclame comigo, isso não está escrito em nenhum calhamaço de bioquímica e também não está escrito
em nenhum livro de fisiologia. Não está escrito em lugar nenhum além de artigos científicos. Ok, você tem um artigo científico e quando aquilo fica extremamente embasado, quando faz uma nova edição, você passa para o livro de fisiologia e assim as coisas vão andando. O negócio é que nunca se passou, porque os estudos são muito pequenos e eles são assim controversos. Mas vamos falar disso com calma. Como é que surgiu isso tudo? Primeiro a gente tem que explicar qual é a teoria. O ácido acético, vinagre de maçã, mas também tem estudo de outros vinagres, como de arroz. Mas por que o de maçã? Porque não tem só o ácido acético ali dentro. Tem outros compostos bioativos que vão ali favorecer uma melhora da absorção e todo o calhamaço aqui que eu vou falar. Ele faria um atraso gástrico da sua digestão. Então, quando você comesse o estômago... Eu vou explicar passo a passo, porque assim, toda vez que eu vou explicar um negócio, tem um problema para explicar sobre essa resposta que eu vou falar. Ou seja, tudo aquilo que eu vou falar vai ter um contra que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Fica comigo até o final para você entender tudo. Ele promoveria um atraso gástrico, ou seja, eu vou comer, tô lá comendo, e antes de comer eu vou fazer o quê? Blá, 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 blá. E com isso o ácido acético ia encontrar o estômago e faria uma osmose. Ele alteraria a osmose do complexo do estômago, da onde você está digestindo. A osmose faria com que entrasse mais água dentro do estômago. Essa entrada de água faria com que modificasse a digestão. A base do estômago é essa. Então, modificasse a digestão e lentificasse a digestão. Com essa digestão lentificada, você teria o quê? Diminuiria o processo digestivo e você diminuiria o índice glicêmico. Porque aqui o lance é o seguinte: índice glicêmico é o tempo em que o açúcar demora para chegar no teu sangue. Se você come açúcar puro, branco sem nada, você vai ter uma resposta índice glicêmica lá em cima. Se você adiciona outras coisas no meio dessa refeição, você vai começar a diminuir o índice glicêmico porque a refeição vai começar cada vez mais lenta, o açúcar não vai chegar tão rápido. Toda a preposição da história é que o índice glicêmico vai baixar. Ok, tem outras formas de você baixar o índice glicêmico, como por exemplo não comer doces de uma vez só, puro, sem nada no estômago. Isso eu avisei no post passado, isso eu falei no vídeo passado, isso eu falei no outro vídeo, isso eu vou falar sempre. Ou seja, se você quer melhorar, ou se você tem algum problema já com índice glicêmico, se você está com problema de glicose, repense na sua refeição. Ou seja, você não pode comer aquele doce no meio do dia sem ter algum ônus, entendeu? Sem nada. Então o ideal seria você comer esse doce que você está com desejo de comer com uma outra refeição. A partir daí a gente tem o seguinte: isso aqui é feito para você comer com a comida. Ou seja, esse ácido acético aqui, ele foi feito para você comer com a comida. Refeição: arroz, feijão, batata, macarrão, entendeu? Comida. E não é para você pegar o ácido acético e meter para dentro da goela e comer um brigadeiro, porque ninguém viu isso e também não vai conseguir ver. E também, se fosse isso de novo, isso aqui já teria virado pílula. Esse mote inicial a gente tem. Qual o lance? Se a gente tem a lentificação do sistema, então você teria uma melhora no índice glicêmico. Isso que foi visto por 3 estudos primários. E todos esses estudos têm um problema. Tem alguns assim que ficaram famosos, tá? Mas isso de 2004, 2005 em diante, entra ano, sai ano, volta e meia alguém fala esta chafardúncia de que você tomar vinagre vai resolver a sua digestão. É o seguinte: ninguém faz um estudo massivo. Vou fazer um estudo massivo com número de quantidade de pessoas alta para você ter uma quantidade de problematização, porcentagem alta. Não. Todos esses estudos foram feitos com baixíssimo número de pessoas, sempre com alguma problemática. Então, é estudo com 10 pessoas, 12 pessoas, 11 pessoas, 15 pessoas no máximo. São estudos de baixíssimo N número de pessoas e que você não vai conseguir uma variabilidade da porcentagem perfeita para você fazer um estudo desse nível. E outra coisa, um estudo desse tipo, para você avaliar o índice glicêmico, se ele baixou ou não, tem que ter um tempo. E esse tempo não é de um mês, é de 6 meses a 1 ano, para você ver se você teve uma persistência nesse consumo do vinagre ao longo do ano, para você ver se teve diferença. E nenhum estudo fez isso. Nenhum estudo ficou 1 ano inteiro avaliando se o paciente fez isso. Que a gente já tem outro problema, que é por que ninguém faz? Porque é complexo.
A gente tem muitas perguntas. Se você lentifica o sistema por meio de um aumento da osmose, por que não beber água? Porque a água ela vai lentificar também, que ela vai modificar o pH e ela vai lentificar. Porque a água ela vai mais atrapalhar a digestão do que propriamente você diminuir a digestão. Ou seja, introduzir água ali na hora que você está comendo alguma coisa com o pensamento de que eu quero frear o índice glicêmico, vai causar mais problemas na digestão do que propriamente dito. E também, conforme os estudos dizem, é porque o vinagre, o ácido acético, vai conversar lá com as paradas lá. Mas eu vou explicar ao final do vídeo isso tudo. Então, um dos questionamentos iniciais é: a água, ela não funciona. Eu vou explicar isso tudo, porque a gente tem que explicar muito bem esses detalhes, porque eu vejo gente da área da saúde replicando esse negócio. E aí que tá, é um grande problema que quando você tem, e eu não tenho nada contra pessoa que não é nutricionista falar de alimentação, mas como você vê o Michael Pollan falando, ou outro, o cara ele tem uma preocupação em trazer um conhecimento, e esse conhecimento ele é minimamente embasado na sociedade. E não você faz um livro para falar assim, comam isso que você vai se dar bem, porque a alimentação não funciona só assim, tem muito fator para você mexer. Então não vai ser só o vinagre. Aliás, se a alimentação fosse somente baseada em índice glicêmico, a gente estava ferrado. E a dieta de proteína já teria sido a melhor dieta já inventada no planeta Terra, e o ser humano seria carnívoro, porque carnívoro é que tem dieta exclusiva de proteína. E nós somos onívoros, então a gente precisa do carboidrato para viver. Mas o carboidrato ele é fundamental, assim como a proteína. Ou seja, é um conjunto. A alimentação é um conjunto de coisas. E não somente o maldito do índice glicêmico. Esse vídeo vai ficar longo e, pelo amor de Deus, já tô falando aí porque eu sempre esqueço. Curte aqui esse troço, compartilha com aquele seu amigo de que, vamos tomar vinagre para diminuir o índice glicêmico, eu vou emagrecer tomando vinagre. A única coisa que vai te emagrecer é mudar os seus hábitos. Isso, mudança de hábito é o que faz emagrecer. O resto não emagrece. Você emagrece por tabela, depois volta a engordar de novo. Doença não é emagrecimento, doença é doença. Voltando, viu-se que o consumo de água não vai influenciar, mas ao mesmo tempo eu não posso tomar vinagre puro. Por que eu não posso? Alô, galera do suco de limão. Alô, galera do tomar limão emagrece. Eu não posso tomar o vinagre puro. Por quê? Porque o vinagre, ele vai causar dois problemas. Aliás, vários. Tomar coisas muito ácidas vai causar vários problemas. Primeiro, o nosso esôfago, ele está preparado para comidas de pH neutro, pH básico e algumas coisas ácidas. E não suco de ácido. Não suco de ácido. E o consumo exacerbado, contínuo de vinagres e alimentos extremamente ácidos ao longo do tempo vai fazer com que você faça feridas no esôfago, e essas feridas podem virar uma esofagite e o futuro até um câncer. Olha que coisa doida. Se fosse só isso seria ótimo, mas não é. Aqui na língua, o pH da boca é básico. Os dentes eles não estão preparados para excesso de acidez, ou acidez sempre. Assim, até porque beber isso aqui puro. Então, o nosso dente não está preparado para isso. Nosso dente está preparado a um gato passando. Nosso dente está preparado para comer laranja. Ah, não. Porra, até tu. E não vinagre. Com isso, o que acontece? Você vai ter cada vez mais uma diminuição do esmalte. Com isso, meu irmão, com isso você vai ter uma diminuição do seu esmalte dental. Então, isso aqui, ó, vai ficar cada vez mais... vai ficar menor o seu esmalte. E o esmalte menor, o que vai acontecer? Maior acesso às bactérias. Maior acesso às bactérias da boca, maior acesso às cáries. Fora que também isso vai alterar a flora da boca. O consumo excessivo de vinagre altera a flora da boca. E aí, a flora alterada, você vai ter outras bactérias e outros micro-organismos que poderão colonizar a boca, e você pode ter uma gengivite aí da vida. Como é que eles solucionaram isso? Acrescentando água. Justamente a água que eu falei que não faz sentido acrescentar, porque ela mais atrapalha a digestão do que ajuda. A solução encontrada para você não tomar vinagre puro é você colocar uma colher de vinagre num copo de água. Isso. Só
que, como eu falei, não faz sentido acrescentar água porque a água não vai solucionar o seu problema. Mas eles falam que é 2 colheres de vinagre. Essas 2 colheres de vinagre, elas vão ali fazer o que estava lá predisposto, que é a lentificação da digestão, porque essas 2 colheres irão ainda promover o desequilíbrio osmótico e também conversar com as enzimas do intestino delgado para poder diminuir a digestão, lentificar a digestão. Então aqui a gente está ainda conversando todo esse imbróglio que serviria. Então vocês já entenderam que não serve. Pô, mas quem chegou até aqui e não entendeu que isso é uma crítica, porra, então tá. Então vocês entenderam essa primeira parte. Aí a gente entra na outra parte, que é o seguinte: se o lance é lentificar a digestão, e se você faz isso por meio do vinagre, qual é o melhor alimento, ou melhor, grupo de alimentos que farão a lentificação da digestão? Eu vou dar 3 segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pronto. Quem falou fibra tá certo. Então, a melhor maneira de você lentificar a digestão... E ó, isso tá... Sabe aonde? Você falou livro de bioquímica e fisiologia? Isso, tá no livro de fisiologia. Muito bem. Fisiologia básica. Melhor maneira de você lentificar a digestão é você usar um conjunto de fibras. E onde elas estão as fibras? Nas frutas, nas verduras, nos legumes. Aqui a gente entra numa grande caixa de Pandora, porque é o seguinte: americano ama dar solução mágica. Coach ama dar solução mágica para as coisas. E a solução mágica não existe. Todos os meus vídeos você vão ouvir isso. E vão ouvir de novo. A solução mágica, ela existe somente na cabeça de quem deseja ela. Tirando isso, a única maneira de você modificar a sua alimentação para baixo ou para menos, ou para melhorar, ou para você sanar um problema, é alterando seu comportamento. Desculpa, não tem como. Ou então, acaba aquele alimento no planeta Terra, aí você vai ser obrigado a não comer. Mas, de novo, você vai mudar o seu comportamento por causa disso. Se eu tenho um alimento que diminui, que lentifica a digestão, para que botar vinagre? O vinagre, ele entra naquele símbolo do Santo Graal. Ele entra como uma hóstia perfeita. Que você vai fazer o quê? Coma macarrão. Mas antes do macarrão, coma vinagre. Toma vinagre e seja feliz. Não precise comer fibra. Apesar dela incentivar o consumo de fibra, ao mesmo tempo, de fibras é que eu estou falando de verduras, legumes e verduras. Ao mesmo tempo, a questão do vinagre, ela faz com que você não precise, pense na sua cabeça, de que não precise consumir, porque eu vou ter o Santo Graal aqui para me ajudar. E se eu tenho o Santo Graal, eu não vou precisar comer. Então, mesmo que você fale para a pessoa que você tem que comer, se você coloca o vinagre como sendo o bálsamo da solução, a pessoa já vai escolher o vinagre como solução. E ela vai diminuir o consumo de fibras, de verduras e legumes. Veja só o que acontece. Você está, ao mesmo tempo, querendo promover saúde, falando consuma verduras e legumes, e ao mesmo tempo você, na sua antítese, você fala assim: mas eu tenho uma maneira mais fácil. Não precisa consumir nada não. Coma isso, que resolve. E de fato, cientificamente comprovado pelos nossos 10 milhões, sei lá, de anos de existência do ser humano, desde que o ser humano saiu lá virou Homo sapiens, saiu do Neandertal e virou Homo sapiens, desde isso, as fibras são a melhor maneira de a gente conseguir promover uma homeostase do nosso corpo, uma maneira do nosso corpo crescer, ficar, sustentar de forma saudável. Então, as fibras, elas naturalmente promovem essa saciedade. Elas conseguem fazer isso com muito mais primazia do que o vinagre, que ainda não se sabe direito o que se trata. Qual que é o melhor? Vinagre ou fibra? Fibra. Eu fico com a fibra. Mas aí você vai falar: e por que não consumir os dois? Muito bem. Se eu falo que o melhor é comer o vinagre puro, e se eu falo que não posso beber o vinagre porque eu vou causar mais problema, qual é a maneira de você usar o vinagre puro? Comendo vinagre. Me explica. Quem respondeu que é comendo salada
Porra, e o que é a salada? É consumo de fibra. E de novo a gente retorna que o problema todo é você melhorar o seu consumo de fibra, o seu consumo de verduras, legumes e frutas. Esse é o grande lance. Então, se você acredita em toda essa palhoça, coma vinagre com fibra. Eu te garanto que pelo menos mal não vai e você vai ficar satisfeito consumindo. Muitas dessas pesquisas associam o uso do vinagre à forma de um comer mais agradável. E quando você come de modo mais agradável, você fica mais saciado, porque mentalmente você comeu de forma melhor. E quando você come de forma melhor, você não se exacerba. E isso não é mostrado nos estudos. Eu fiz a minha. Vamos para outra parte agora. E qual a prova científica de que o vinagre realmente é efetivo afetando as enzimas digestivas? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Como eu falei, foram estudos pontuais, pequenos e de pouca relevância em termos estatísticas. E todos eles foram associados ao fato de que teve um consumo de uma data pequena de uso. Você não avaliou o estudo a longo prazo. Eu podia ficar horas aqui falando sobre isso. Assim, esse assunto não esgota. Essa questão de ciência colocada em prática e como é que a gente vai colocar isso em laboratório e passar para a prática é uma grande problemática dentro de todo ser humano, de toda a nossa sociedade. Principalmente porque a gente tende a precisar, ou como a sociedade está muito doente, a gente tende a precisar de algo para segurar. E hoje, todo mundo clama por uma ajuda de maneira fácil, mas na verdade não tem maneira fácil. Se você quer mudar seus hábitos, você tem que mudar da maneira mais difícil, é mudando. E mudança dá trabalho. Toda mudança dá trabalho. E eu vou finalizar esse vídeo daqui a pouco. Como eu falei, a grande importância da alimentação é nós sermos onívoros. Quer dizer, a grande importância do ser humano, a alimentação do ser humano, é que nós somos onívoros. E se nós somos onívoros, a gente precisa esquecer esse negócio de que somos carnívoros. Isso não existe. Ou seja, somos onívoros. Nosso sistema biológico necessita comermos carboidrato, gordura e proteína. E também esqueçam, eu vou fazer um vídeo sobre isso, esqueçam jejum, porque o jejum ele é a antítese do que a gente está programado a ser. O jejum, ele é um sistema de sobrevivência. Ele é uma chave de sobrevivência que o ser humano tem. E a gente usa o jejum como se fosse hábito de vida saudável. E não é. Mas eu só estou tacando essa ideia aqui do jejum, porque eu ainda vou falar disso adiante. Aqui a ideia é falar sobre carboidrato. É que como a gente tem também todo mundo querendo falar de proteína, quando chega alguém falando de carboidrato é bom, geralmente é assim. É uma pessoa que é muito midiática e que ela vai querer sobressair muito mais em termos de mídia do que em termos de ajuda. De novo, o livro é bom, o livro tem conceitos interessantes, até porque ele abrange muito mais gente falando do que eu falando. O problema é que é bom até a página 2. A longo prazo, a indústria farmacêutica não viu benefícios no uso do ácido acético. E ainda tem outro detalhe muito importante, gravem isso, não é todo mundo que foi responsivo, tá? Que teve resposta a esse tratamento do ácido acético. O uso do ácido acético, do vinagre de maçã, ele ainda depende do indivíduo. Tem indivíduo que não responde ao vinagre, não respondeu. Então olha só que loucura. Você vai dar, se você falar, coma macarrão, mas antes coma vinagre. Só que o vinagre para você não faz efeito. E aí? Você tá falando pro cara tomar vento. E ele tá achando que tá melhorando o índice glicêmico. Então isso é criminoso. Entenderam que não é tão simples? E por que a indústria farmacêutica ela não usa até hoje isso? E por que não dá para usar? A não ser que você consiga achar uma pílula mágica para isso. E se achar, eu garanto que vai ter. E vai ser caro. Porque senão não teria o Ozempic vendendo a R$1.000 pra galera querer emagrecer. Afirmo. Porque é marketing. Marketing não, meu irmão. Porque se o cara quisesse fazer mais barato, porque o Ozempic é difícil de fazer. Se o cara fizesse mais barato, conseguisse fazer mais barato para a população do planeta Terra querer tomar o Ozempic, ele iria fazer. E a gente estaria todo mundo vivendo de Ozempic lá, enfiando no braço, enfiando na cabeça, enfiando na goela, para poder não precisar mais engordar. Garanto com vocês isso. Então, se não tem uma solução financeira, essa solução ela é advinda por meio do hábito.
E para fechar esse assunto com chave de ouro, teve aqui uma pesquisa, Effects of Vinegar Acetic Intake on Appetite, Measure and Energy Consumption, Systemic Review. Ou seja, é uma review sistemática. O que é uma review sistemática? É quando você pega um monte de estudo que já foi feito, prático, e você revê todos eles, compila em dados, para você falar assim, ó, isso está de acordo ou não está de acordo? Isso está legal ou isso não está legal? Então, o que achamos disso tudo? Será que se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou levar choque? Vamos fazer uma review sistemática sobre isso? Quantos artigos científicos a gente tem de enfiar o dedo na tomada e levar choque? A gente tem 200 milhões. E quantas pessoas enfiaram o dedo na tomada e levaram choque? Os mesmos 200 milhões. Então, enfiar o dedo na tomada leva choque. E para isso a gente faz tomada de 3 pinos. Que desgraça brasileira. Mas vamos voltar. Quem chegou até o final desse vídeo, tá, pelo menos ri comigo dessa história. Se eu tenho um ódio profundo é de tomada de 3 pinos. Nessa review sistemática, viu-se o seguinte. Eles avaliaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 artigos. Todos os artigos, eles tiveram a mesma conclusão, de que o vinagre não tem conclusão. Todos eles chegaram à mesma conclusão, de que não se tem conclusão específica se o vinagre vai ajudar ou não no seu índice glicêmico. O que eles avaliaram é que todos os estudos foram muito curtos, todos os estudos precisariam de a longo prazo. E eles avaliaram também que a longo prazo, esse consumo energético que vai fazer, em tese, emagrecer, ele não foi, ao longo de um período muito grande, efetivo. Ou seja, você tomar vinagre ao longo de um tempo muito grande para fazer você emagrecer não foi efetivo, porque provavelmente existe uma acomodação de todas as enzimas ali digestivas no consumo diário do vinagre, fazendo com que o corpo entenda que essa digestão com o vinagre não está adequada e com isso você faz uma reavaliação da própria digestão, faz com que ele tenha uma digestão mais organizada e normal. Ou seja, tomar isso aqui por um longo período de tempo também não faz diferença. Faz diferença no período muito curto e faz diferença se você estava numa das 12 pessoas desse artigo aí. Aí fez a diferença. No mais, se você chegou até o final desse vídeo, o que você entendeu é que a melhor maneira de você controlar o seu índice glicêmico ainda é com frutas, verduras e legumes. Não tem outra. Então, se você quer melhorar o seu consumo, se você quer melhorar a sua digestão de carboidrato, se você está com algum problema de glicose, pré-diabético e alguma problemática envolvendo insulina, etc., vai ter que aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. E isso é indicação até para diabético. Quando você tem um paciente diabético, o que você faz? A primeira coisa que você pede para o cara é aumentar o consumo de fibra, porque o consumo de fibra ele vai estar ligado principalmente a essa questão do metabolismo de carboidratos. Esqueçam isso aqui, pelo amor de Deus. Esqueçam isso aqui, tá? Esqueça isso aqui. E vamos voltar à realidade. Qual é a realidade? Consumam frutas, verduras e legumes. Isso aí. Valeu.